Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Hoje, domingo, dia do Senhor, estamos começando, a nossa sexta semana, de campanha, o caminho da santidade, E nessa semana nós somos chamados a viver um compromisso de forma que expresse que estamos seguindo este caminho da santidade, O apóstolo Paulo vai trabalhar hoje, na lição de hoje, sobre pureza, sobre fugir da imoralidade. Lá no 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, ele diz: fujam da imoralidade sexual, todos os pecados que alguém comete fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Amém, querido? Então, nós somos chamados a uma vida transformada, uma vida de entendimento, de conhecimento da vontade de Deus, caminhando rumo à santidade. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu faço, mas sim com aquilo que Cristo já fez por mim na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então, o caminho da santidade requer de nós novas atitudes, requer de nós uma nova maneira de viver, uma nova evidência de que eu sou salvo em Cristo Jesus, Meu velho homem, as minhas velhas práticas ficaram no passado e agora eu caminho em novidade de vida. Então, dentro da religião, as pessoas às vezes se tornam religiosos, e não se tornam servos de Cristo. Eu digo sempre lá na igreja, o meu lema é: seja servo, seja serva. E aí Deus vai te moldando, porque o servo, ele se deixa trabalhar. A religiosidade, irmãos, ela tem um foco muito na questão do que pode e do que não pode, Deixando de lado o que verdadeiramente a Bíblia muitas vezes está nos ensinando, muitas vezes não sempre está nos ensinando, Por exemplo, que o apóstolo Paulo está querendo dizer que fuja da imoralidade. Então, o que significa se fugir da imoralidade? Vamos ver, no contexto dessa palavra, como é que essa palavra está trabalhando tanto na época como para nós hoje, certo? Então, a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons. Paulo diz que não lhes faltava nenhum dom. Porém, ela apresentava comportamentos que não condiziam com quem tem o fruto do Espírito, Ela apresentava alguns desvios de conduta e comportamentos imorais dentro da sua comunidade de fé, Quais eram, pastor? O primeiro dele que a gente encontra é as práticas da divisão, lá no capítulo 3. Havia divisão dentro da igreja. Havia um grupo que era de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, outro de Cristo. E isso tem acontecido até hoje, Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não estão satisfeitas, porque a vontade dela não está sobressaindo. Então, a liderança, às vezes, é questionada. Por que fulano é líder, ciclano, às vezes um cargo que não recebeu e não entende que não era o seu tempo ainda. Então, existe muita gente dentro da igreja e esses comportamentos ganham força, quando a vontade humana encontra corações narcisistas, por exemplo. Pessoas que se amam além das suas expectativas e manipuladoras. Só que as pessoas que têm esse comportamento narcisista e manipulador, eles nunca, jamais vão admitir isso. Porém, as suas práticas dizem que eles são doentes nessa área, fragilizados. Então, o próprio filho de Davi quis conquistar o povo para tomar o trono de seu pai. Então é assim, irmão, a vida ela é uma constante expectativa daquilo que nós esperamos do outro. E muitas vezes Deus quer trabalhar em nós, nosso entendimento. Por isso que Paulo está chamando aqui essa igreja a fugir da imoralidade. Então, divisão na igreja é uma prática da imoralidade dentro da igreja, tá bom? Outra prática que traz imoralidade no meio do povo é a distorção doutrinária, Não se trata aqui apenas de uso de costume. Devemos perceber que a imoralidade que é notada em comportamentos tem fundamentação no desvio da falta do conhecimento.
Se a Bíblia manda me submeter às autoridades, por que eu vou ser um rebelde? Então, a falta de conhecimento bíblico leva a gente a não perceber, não conhecer qual é a vontade de Deus, como eu devo obedecer, como eu preciso viver, como eu posso me tornar uma pessoa melhor. Ao invés disso, eu me torno uma pessoa imoral, porque eu sou aquela pessoa que difícil, que não exerço amor, perdão, comunhão, se não for segundo a minha vontade. Distorção doutrinária. Outro fator que essa igreja de Corinto tinha, que também fazia com que eles tivessem a prática da imoralidade para a comunidade, era os escândalos eclesiásticos, onde os irmãos levavam uns aos outros aos tribunais. Quando uma comunidade se perde na doutrina bíblica, ela tem problemas, tanto na liderança como nos liderados, né? Então surgem sintomas de imoralidade, né? Divisão, briga, contenda. Muitas vezes a gente sai de casa para uma determinada comunidade de fé, para uma igreja, e lá chegando, irmão, não temos paz, misericórdia. Então, o que é que está errado? É o coração das pessoas que não se converteram ao Senhor, né? A Bíblia diz que nós precisamos fugir, né? Se nós precisamos fugir, Paulo disse lá para eles, olha, se houve que há entre vocês imoralidade. Então, se houve na região que há imoralidade em vocês aí. Então, por isso o apelo do apóstolo Paulo nesse texto é fujam da imoralidade, fujam da impureza, né? E hoje, pastor, olhando para a igreja de hoje, como a imoralidade tem se apresentado para nós, né? É mais ou menos as mesmas situações que encontramos lá em Corinto, né? Devemos ter cuidado com as nossas preferências, e principalmente com o hábito, irmão, de como nós externarmos as nossas preferências, né? Vocês sabem que tem irmãos e irmãs que são mais fracos, tem um mais forte, tem um mais fraco, e às vezes uma palavra, irmãos, um olhar, uma indiferença pode fazer uma pessoa facilmente se desviar da rota, né, do caminho, e ela se sentir excluída ou excluída. Então é preciso que a gente tenha cuidado com as nossas atitudes, né? Devemos ter cuidado para não sermos causadores de divisão. Se tem uma coisa, irmãos, terrível nos nossos tempos, é que muitas igrejas fundo de quintal estão nascendo fruto de divisão. Pessoas que vão estar ali no meio, narcisistas, pessoas manipuladoras, vão conquistando o coração de outras pessoas mais fragilizadas, que não têm o conhecimento doutrinário aprofundado, e aí arrastam essas pessoas consigo, tornando discípulos de si mesmo, não de Cristo. Porque onde Cristo está, não há divisão. Ele há comunhão, gozo no Espírito, presença do Senhor. Então devemos ter cuidado de não sermos causadores de divisões, né? Porque senão a maldição estará acompanhando essa pessoa. Então, o que é necessário fazer? Conhecer o que é a vontade de Deus. Então, lá no profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo, o povo de Deus, perecia por falta de conhecimento. Então, a fonte, irmãos, da imoralidade está na falta da comunhão, do conhecimento, da intimidade com a palavra, uma oração, um momento de devocional. Deus está no nosso meio. É perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Como está a sua vida em relação a fugir dessas práticas imorais? Fuja com todas as suas forças, né? Então, nós como igreja, irmãos, somos muitas vezes causadores de problemas. Nós agimos mais julgando os outros do que examinando a nós mesmos. Somos mais executores de juízo do que autoavaliação interna nossa. Então, hoje eu te chamo para você fazer uma autoanálise. Como está a sua vida, a sua família, a sua fé, a sua comunhão com a palavra. Como a igreja e corpo de Cristo deve zelar pelos seus membros, cuidando mutuamente um dos outros. Eu te chamo a você viver um domingo na presença do Senhor, não só o domingo, mas toda a sua caminhada, jornada cristã, a persistir nesse caminho da santidade. Você não é santo apenas por suas obras. Você é santo porque Cristo lhe santificou
levando os seus pecados na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que você seja grato, você seja grata, e que a tua família seja uma família abençoada. E que os frutos do Espírito possam ser evidenciados no caminhar, aonde você estiver, no trabalho, na casa, na escola, na faculdade, no seio da tua família, na tua vizinhança. Que Deus te abençoe e que a santidade seja o teu alvo, o teu objetivo para a glória de Deus. Faça morrer o seu velho eu e nasça em Cristo como uma nova criatura todos os dias. É assim que eu oro e te agradeço, Senhor, por essa pessoa, por essa mulher que está nos assistindo nesse dia, para o louvor do teu nome. Um forte abraço, um bom domingo, estejamos juntos em comunhão no nosso culto, em nome de Jesus.